Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Privilégio de trazer a palavra nessa noite. Abra comigo em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Verso 29. Toda essa série está lá no site do Asas da Fé. Tem muita coisa lá. Mateus capítulo 11, verso 29. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga ai de mim. Mateus capítulo 11, verso 29 diz, Jesus dizendo, tomai sobre vós o meu jugo. Entende-se o jugo aí, o ensino de um rabino, o ensino de um mestre. Tomai sobre vós o meu ensino, a maneira como eu faço as coisas, a maneira como eu falo, a maneira como eu ajo, tomai sobre vós. Você está entendendo, aleluia, que não é algo espontâneo, só porque a gente está perto de Jesus. Jesus vira para a gente como discípulo e diz, tomem sobre vocês mesmos. Peguem para vocês mesmos. É uma atitude que nós temos que ter. Peguem para a sua própria vida o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis o quê? Descanso para as vossas almas. Acharei descanso para os vossos pensamentos. Ei, quando a gente aprende de Jesus, a gente bota os nossos pensamentos para descansar. Como discípulos, a gente tem que aprender a botar os nossos pensamentos para descansar, para que a gente possa pegar o ensino dele, a maneira dele, a visão dele. Quanto mais eu ando com Jesus, quanto mais você anda com Jesus, mais parecido com Jesus você fica. E não é por osmose, é por prática. Eu e você estamos prontos para praticar, discípulos estão prontos para praticar a verdade. João capítulo 8, abra também lá comigo por favor, João capítulo 8, e você conhece o verso 32, que diz, e conhecereis a verdade? Ah, que aleluia, glória a Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas vamos ler o verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido. Ou seja, eram pessoas que já estavam crendo em Jesus. Não eram pessoas que chegaram naquela rodinha, ouviram Jesus falar alguma coisa e acharam bonito. Eram pessoas que já estavam andando com Jesus e que tiveram de alguma maneira a sua vida transformada. Quantos aí já tiveram a sua vida transformada de alguma maneira? Um pensamento, um hábito, algo que você fazia, que você olha para trás e você diz, graças a Deus eu não faço mais isso. Eu não sou mais eu não sou aquela pessoa que eu gostaria de ser, mas eu também já não sou mais aquela pessoa que eu era, porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Um discípulo entende que a sua jornada é uma jornada progressiva. É uma jornada onde nós deixamos velhos hábitos e nós vamos transformando a nossa mentalidade. Romanos capítulo 12, verso 1, fala para a gente entregar o nosso corpo, a nossa existência. E aí no verso 2 ele diz, já que vocês entregaram, então renovem a vossa mentalidade para que vocês possam experimentar. Ah, discípulos experimentam. Se você olhar para a vida dos discípulos, você vai ver o quanto que eles experimentavam por andar com Jesus. Por andar com Jesus eles viam milagres. Por andar com Jesus eles viam coxos andando, cegos abrindo, sendo seus olhos abertos, mudos falando. E aí Jesus ascende aos céus, envia o Espírito Santo, eles são batizados e agora eles saem e coxos andam na presença deles. Cegos veem na presença deles. Eles experimentam o que eles aprenderam de Jesus. Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus está falando com discípulos, com judeus que haviam crido nele. Mas olha só o que Jesus diz. Para aqueles que haviam crido, se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ele está fazendo uma distinção entre aquele que crê e aquele que é discípulo.
Não basta ser apenas um crente. Jesus está nos chamando para sermos discípulos. Se permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí eu sempre faço essa pergunta: quem é que experimenta a verdade? Aquele que conhece a palavra. Quem é que conhece a palavra? Aquele que permanece com Jesus. Quanto mais eu e você permanecermos com Jesus, na sua palavra, mais eu e você vamos conhecer a verdade. E é essa verdade praticada, crida, declarada e praticada, que vai trazer liberdade para as nossas vidas. A palavra permanecer aqui, ela tem o sentido de habitar, não partir, continuar presente. Quantos aí já conversaram com alguém que você sabia que ela estava presente só de corpo? Aleluia. Mas a mente dela já tinha saído há muito tempo. O que Jesus está falando é: ei, a sua atenção está comigo? Não só de corpo presente, a sua atenção permanece comigo. Puxa a sua atenção. Você sabia que muitas vezes você tem que puxar a sua atenção? No culto aqui você vai ter que fazer isso várias vezes. Puxar a sua atenção. Continua presente. Fala aí para duas pessoas: continua presente. Continua presente. Puxa a tua atenção. Porque discípulos, a minha mensagem de hoje, discípulos são governados pela autoridade da palavra de Deus. Se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. A gente pode ver vários benefícios da palavra de Deus. É a palavra que nos capacita para vivermos de forma digna do Senhor. É a palavra que produz estabilidade na vida cristã. É a palavra que nos protege de falsos ensinos. É a palavra que produz em nós o verdadeiro discernimento. É a palavra que fortalece a igreja. Porque não viver todos os dias na palavra, se ela tem tantos benefícios? Você vai contratar lá a sua internet, primeira coisa que você pergunta: o que eu ganho? Quais são os meus benefícios? Você lembra que Davi fez isso? Quando chamaram Davi é o seguinte: estão propondo aí que quem matar os gigantes, o que eu ganho com isso? Quais são os benefícios que eu tenho para isso? Salmo 103 vai nos lembrar: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só dos seus benefícios. A palavra de Deus tem benefícios para nós. Por que viver fora da palavra? Sem dúvida alguma para nós, número 1, a palavra é a verdade. Por que ela é a verdade? Pelo simples fato de crermos naquele que a diz. Por que a verdade? Por que ela é a verdade para nós? Ela é a verdade para nós porque Deus é a verdade. João 17:17, Jesus diz: a tua palavra é a verdade. Ou seja, um discípulo acredita naquele que fez a promessa. Não é somente crer numa promessa, gente. É se lançar para aquele que fez a promessa. Um discípulo se lança, um discípulo acredita que aquele que fez a promessa é fiel, que não mente, não há sombra de variação nele. Por isso que quando a gente se relaciona com Ele e a gente passa por um dia mau, a nossa âncora, a nossa esperança está no caráter dEle. E não somente puxar uma promessa de uma caixinha de promessa, ou de abrir um versículo em alguma passagem, não. É crer que aquele que fez a promessa, Ele não vai mentir. Ele vai me sustentar até o fim. O nosso relacionamento não é um relacionamento com um livro. Jesus, em João, se eu não me engano, capítulo 5, deixa eu dar uma olhada aqui, vou fazer um confere aqui rapidinho. João capítulo 5, verso 39. Ei, nós amamos a lei. Nós amamos a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita.
Nós amamos essa palavra, mas o nosso relacionamento é com o Espírito da palavra. Porque a gente sabe que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. E Jesus fala isso para esses homens, verso 39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que fazem o quê? Testificam de mim, apontam para mim. Verso 40, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O que Jesus está falando? Vocês conhecem muito o livro, mas vocês não conhecem a pessoa para quem o livro aponta. Não sei se você já ouviu aquela história de uma festa de aniversário que a menina vai ter, e quer ter a festa de aniversário de 15 anos, e quer ter a festa de aniversário de 15 anos, e ela faz um pedido. Ela faz, eu queria que o meu namorado lesse o Salmo 23. O pai falou, não, tá bom. Então eu também gostaria de fazer um pedido, gostaria que a vovó lesse o Salmo 23. E chega o dia daquela festa, aquela coisa linda, e chega no final, então agora vamos ter a hora da palavra, e fulano de tal vai ler o Salmo 23. E o menino pega o microfone e começa aquele fundo musical, Luan no teclado, aleluia, fazendo aquele clima, e o menino, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O pessoal vai à loucura, bota até efeito na voz, aleluia. Chega no final, o pessoal aplaude de pé. A irmã lá atrás grita, é para glorificar de pé, igreja. O pessoal bate. E de repente vem a vovozinha, com a Bíblia dela toda gasta, as paginazinhas assim, aquele amarelo do lado, aleluia, hashtag fica a dica, glória a Deus. E ela pega, e ela começa a ler o Salmo 23. Mas ela lê de uma maneira, e ela vai lendo, que no final está todo mundo chorando. E a menina vira para o pai e fala, eu não estou entendendo, mas quando meu namorado leu, todo mundo aplaudiu, foi lindo. E quando a vovó leu, todo mundo está chorando. O que é isso? O que é isso que a gente está sentindo? E o pai vira para a menina e fala, o menino conhece o livro de Deus, já sabe para onde eu vou. Só que a sua avó conhece o Deus da Bíblia. Conhecer a Deus faz toda a diferença. Um discípulo acredita na palavra porque ele acredita naquele que fez a promessa. Ele acredita naquele que falou. Bom, constantemente Abraão teve que se renovar. A Bíblia diz que ele não esmoreceu, mas dando graças. Ele glorificou a Deus até a promessa ser alcançada. Sabe por quê? Porque Deus se manifestou para ele. Não há nada igual quando Deus se manifesta para a gente. Quando você está lendo a sua Bíblia em casa e Deus fala com você, e você tem aquela experiência de saber que você sabe ouvir a voz de Deus. Um discípulo, ele aprende a ouvir a voz, aleluia, aleluia. Nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50, verso 4, diz: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. A palavra erudito aqui no hebraico é discípulo, para que eu ouça como um discípulo. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. O que esse discípulo estava fazendo? Se lançando nos braços do seu Senhor. João capítulo 14, aqui na tela, verso 10, diz: não creis que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim, realiza as suas obras. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Outro dia eu estava falando isso com o pastor Hélio, como muitas vezes é fácil nós dizermos que nós amamos a Deus.
como muitas vezes sai no automático. Mas quando a gente vai olhar os 9 fora da nossa vida, será que nós estamos amando, obedecendo a palavra? Será que nós estamos realmente amando a Deus? Porque quando nós amamos a Deus, nós amamos a sua palavra. Quanto amo a sua lei, ela é minha meditação de dia e de noite. O que Deus estava ensinando Josué? Medita nas minhas palavras de dia. Ama ao seu Deus. Se entrega para as palavras dele. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Gente, é a confiança na pessoa que gera confiança na palavra. É apenas quando vivemos com Deus, em nossa comunhão pessoal, debaixo do seu amor e abertos para a sua influência, que é desenvolvida a capacidade para crer naquilo o que ele fala. Eu disse para você que a sua atenção vai ser puxada toda hora. É um WhatsApp, é um calor, aleluia, pastor, está quente, aleluia. Tudo vai chamar a nossa atenção. Olha só o que Andrew Murray, no seu livro Com Cristo, na escola de oração, ele disse: o valor da promessa depende daquele que faz a promessa. É pelo conhecimento de quem ele é, que a fé na promessa se baseia. Foi a revelação do próprio Deus que deu à promessa o seu poder vivo para entrar no coração e cultivar a fé. Porque eles conheciam a Deus, estava falando dos heróis de Hebreus capítulo 11, porque eles conheciam a Deus, esses homens de fé não podiam fazer nada a não ser confiar em sua promessa. A promessa de Deus será para nós o que o próprio Deus é. Se você tem promessa de sustento, é porque Deus é o seu sustento. Traduza a promessa, a palavra de Deus naquilo que Ele é. Se você tem promessa de cura, é porque Ele quer ser a sua cura. Se você tem promessa de paz, é porque Ele é a sua paz. Se você tem promessa de vitória, é porque Ele é a sua vitória. Crer em Deus é crer na sua promessa, e crer na sua promessa é crer em Deus, na pessoa de Deus. João capítulo 17, verso 3 vai dizer que a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao teu Filho a quem tu enviastes. Isso é vida eterna. Não fica esperando morrer para ter a vida eterna. Nós temos vida eterna implantada dentro de nós, e a vida eterna é essa: conhecer a Deus todos os dias. Aleluia. Eu gosto dessa frase de Santo Agostinho. Vem ele com os mortos, aleluia. A fé cambaleará se a autoridade das Escrituras vacilar. A fé está ligada ao quanto nós nos apoiamos, nós nos baseamos na palavra. Ou seja, olha só, não podemos ter fé genuína sem a verdade. Não podemos permanecer contra as tempestades sem a verdade. Não podemos agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu e você não podemos agradar a Deus sem a verdade. O que agrada a Deus? É a verdade sendo implantada no nosso coração. Não foi isso que João disse para Gaio? Não tenho maior alegria de ver que os meus filhos andam na verdade. E Gaio era um discípulo de João. E João estava expressando algo que era do coração de Deus. Para mim é como se Deus estivesse dizendo para mim e para você: eu não tenho maior alegria, Márcia, de ver quando você anda na verdade. Eu não tenho maior alegria, Maju, quando você escolhe pela verdade. Eu não tenho maior alegria, Bia, em ver quando você decide, escolhe pela verdade. Não tenho maior alegria. E nós só podemos escolher a verdade pela fé. Portanto, creia que a palavra de Deus nunca falhará, apesar das circunstâncias. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. A palavra fidelidade no hebraico é a palavra verdade.
Quando você vir na Kombi, aleluia, Deus é fiel, lembre-se que Deus é a verdade. Marcos 13:31 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isaías 55:11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Sabe por quê? Porque é a verdade. É a verdade. Número 2, e nós sermos submetidos à autoridade do Espírito, nada pode substituir sua fome pela palavra de Deus. Eu anotei algo aqui que o Espírito Santo me falou, simples assim. Dá um acato por causa do teu irmão, vê se ele ainda está acordado, aleluia. Um discípulo não vive de docinhos. Docinho é bom, não é? Oh Jesus, de queijo, aleluia. Oh glória. Docinho é muito bom, mas ninguém vive de docinhos. Um discípulo não vive de docinhos. Deus está querendo dar para a gente substância, algo que te sustenta no dia mau. O docinho te sustenta naquele dia, naquela festa, mas é a substância que te mantém naquele dia mau. E é isso que Deus está colocando nos nossos pratos nessa noite. Não é algo que o pastor Rafa está pregando, é algo que o Espírito Santo está fazendo download no seu coração. Porque eu posso pregar a melhor mensagem e você não receber nada. O que faz de nós vasos bons para receber é o quanto nosso coração está aberto. E aí que o Espírito Santo fala: uau, eu tenho espaço para depositar. Ei, enquanto tiver botija vai ter azeite. Enquanto tiver espaço no seu coração, Ele vai depositar aquilo que Ele precisa para a sua vida. Então, gente, nada pode substituir sua fome pela palavra de Deus. Olha só, 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 até o verso 5, na Bíblia a mensagem diz assim: não sei como dizer isso de modo mais veemente. Deus está na sua retaguarda. O próprio Cristo é o juiz, com a palavra final sobre todos, vivos e mortos. Ele está para se manifestar com o reino. Portanto, intensifique o trabalho de divulgação da mensagem e seja vigilante, desafie, advirta e insista com os seus ouvintes. Não desista, use linguagem compreensível. Você descobrirá que daqui a um tempo o povo não vai mais ter estômago para alimento sólido. No entanto, vão se encher de alimento espiritual estragado. Você sabia que o maná era para aquele dia? Você sabia que o que nos... o que nos sustenta não é pregação, é palavra revelada. Intensifica o quanto você vai ouvir, para que você intensifique o quanto de revelação que vai cair no seu coração. Não, gente, presta atenção nisso. Às vezes a gente fala muito disso de jejum, né? A gente toca nesse âmbito na Atos, mas às vezes a gente está ali trabalhando, pastor, vou botar uma mensagem para ouvir. Mas você está realmente ouvindo? O quanto naquele dia que você botou de mensagem para ouvir, o quanto que você reteve? Pega, anota e medita. Quando você medita, é aquela semente que vai ficar guardada no seu coração e você vai trabalhando nela, em específico. Já viu o quanto que muitas vezes a gente lê a Bíblia, a gente quer ler a Bíblia, lê, mas não guarda nada? E às vezes você está lendo, o Espírito Santo fala assim: para aqui, com licença, dá para focar nessa frase aqui? E no momento que você foca naquela frase, aquele é o seu alimento espiritual. Ali Deus vai pegar aquela frase, aquela palavra, e vai quebrar aquilo, e daquilo vai surgir um ramo. Aleluia!
e você vai se alimentar do fruto, às vezes, de uma palavra pequena, de uma frase. Por isso que o devocional é tão importante. O devocional não é uma leitura, devocional é tempo gasto com a pessoa. Então você recebe um devocional, você lê aquela palavra, agora você espera Deus falar contigo. E você, Senhor, o que eu tenho para esse dia? O que eu preciso fazer para esse dia? Esse vai ser o meu alimento. O meu alimento é a tua verdade. Mateus capítulo 4, verso 4 diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que palavra é essa? É substância. Você entende que a palavra rema é uma palavra com substância, não é uma palavra qualquer. Você entende que dos 4 vocábulos para a palavra no grego, essa é a palavra que talvez seja mais forte. Logos é uma palavra proferida. Você tem lego, sabe o brinquedinho Lego? Lego, que é uma palavra inteligente. Você tem lalios, que é a forma como você fala, mas você tem rema, que é uma palavra com substância. Já conversou com alguém que você sente que a conversa não tem substância? A pessoa está falando, não está dizendo nada. Rema é o oposto. É uma palavra que você sai nutrido, você sai fortificado. Por isso que nós precisamos de rema. Por isso que nós precisamos de palavra revelada. A palavra que Deus tem para você é uma palavra revelada. Mas a revelação não é obra do pastor, a revelação é obra do Espírito Santo. O pastor, o pregador, lança a semente. E nós estamos lançando aqui uma semente que nós estamos crendo é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma boa semente. E essa palavra vai cair no seu coração. E vai vir o Espírito Santo. E vai trabalhar nessa semente. E você com ela vai receber revelação. Esse vai ser o seu sustento. Não tem coisa melhor do que ouvir Deus falando com a gente. João capítulo 6, verso 63. Ele continua dizendo aqui em 2 Timóteo. Vão se encher de alimento espiritual estragado. Mensagens cativantes que combinam com as suas fantasias. Eles vão virar as costas para a verdade. Vão trocá-la por ilusão, mas você esteja atento no que faz. Mantenha a mensagem viva. Como é que nós mantemos a mensagem viva? Com a união com o Espírito Santo. A letra mata, mas é o Espírito quem vivifica. Vira aí para 2 pessoas e diga: mantenha a mensagem viva. Para outra pessoa diz: ai que calor, aleluia. Só para descontrair. João capítulo 6, verso 63, diz: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, o pastor Hélio já ensinou isso aqui, não é o que eu vos disse. Olha, o maná é para hoje. Maná é para hoje. A palavra que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Senhor, para quem iremos? Para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido. A palavra conhecido ali fala de um conhecimento de primeira mão. Não é eu conheci, lembra de Jó, eu conhecia de ouvir falar. É a segunda parte. Agora os meus olhos te veem. A palavra ver ali no hebraico, experimentar. Agora eu experimento quem tu és. Agora você tem crido, e porque você está crendo, você tem experimentado que tu és o Santo de Deus. Ei, confiar na palavra nos leva a experimentar o Deus da palavra. Confiar na palavra nos leva a confiar, a experimentar o Deus da palavra. Abra comigo em Provérbios capítulo 2, por favor.
Provérbios capítulo 2. Nós estamos falando que um discípulo é governado pela autoridade da palavra de Deus. Número 1, sem dúvida alguma para nós, a palavra de Deus é a verdade, pelo simples fato de crermos naquele que a diz. Número 2, nada pode substituir sua fome pela palavra de Deus. Lembra de Maria? Sentada aos pés de Jesus, e Marta estava fazendo o que ela estava fazendo, e não era errado o que ela estava fazendo, só que Maria escolheu a melhor parte. Salmo 27, Davi diz: uma coisa só eu te peço. Eu já disse isso aqui para você, não é que Davi estava dizendo: Senhor, por favor, nunca mais te peço nada, é a última vez que eu te peço, Jesus, Maria José, me ajuda. Não é como se Davi estivesse fazendo esse tipo de pedido. A expressão no hebraico ali, Davi está falando: esse é o mandato da minha vida. É com isso que eu baseio a minha vida. Uma coisa só eu peço e a buscarei, que eu possa habitar. Aleluia. Olha o habitar aí de novo. Permanecer. Estar preparado, estar atento. É isso que ele nos chama. Ei, esse era o homem segundo o coração de Deus. Era o homem que queria permanecer. Provérbios, né? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como prata, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Salmo 37, 3, confia no Senhor e faze o bem. Habita, permanece, faz lugar de morada, habita na terra e alimenta-te da verdade. 1 Pedro 2, 1 a 2, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, e de hipocrisias, invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. O que ele está falando ali? Ele está falando da pureza da palavra. A Bíblia diz que Judá, está falando que Judá se liga, lá em Gênesis, falando que Judá se liga a uma vinha. E o fruto disso é que seus olhos são vermelhos carmesim e os seus dentes brancos como leite. Isso fala que Judá, quando se liga à videira, uau, vê tudo através da obra consumada de Jesus, e aquilo que ele fala é puro. Jesus, João capítulo 15, tu és a videira verdadeira, e nós somos os ramos, nós estamos ligados em ti, nós habitamos em ti, nós permanecemos em ti, Senhor, e por conta disso, Senhor, a maneira como nós olhamos para o mundo, a maneira como nós olhamos para a vida, é através da obra consumada do sangue de Jesus, e como nós falamos, através do genuíno leite espiritual. E Pedro fala: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Número 1, a gente crê na palavra, a gente crê na promessa, por causa daquele que fez a promessa. Número 2, como discípulos, nós nos alimentamos de palavra sólida. E número 3, exalte a palavra acima das suas opiniões ou sentimentos. Lembra que nós falamos que quando nós colocamos sobre nós, tomamos sobre nós o nosso jugo, ele dá descanso para a nossa alma, ele dá descanso para os nossos pensamentos.
É como se nós colocássemos os nossos pensamentos para descansar, enquanto os pensamentos dele operam na nossa vida. Então nós precisamos exaltar a palavra acima das nossas opiniões ou dos nossos pensamentos. Romanos capítulo 3, verso 4, anote aí por favor. Diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Deus é a verdade. O que ele diz é a verdade. Está contrário ao que Deus disse, é mentira. Não é bom a gente fazer isso diante de um laudo médico? Pastor, não é fácil. Ninguém disse que era fácil. Mas é o posicionamento de fé. Seja todo o resto mentiroso e só Deus verdadeiro. E se Deus disse que Ele vai trazer restauração para a sua vida, seja Ele o verdadeiro e mentiroso o mundo. O que o mundo quer fazer com a gente é inverter a posição, com que o mundo seja verdadeiro ou politicamente correto, para que Deus seja o mentiroso. E é isso que o mundo tem feito com muitas pessoas. Mas a palavra de Deus continua sendo a base, com que Deus seja a verdade na nossa vida, e todo o resto, contrário à verdade, seja mentira. Não dá para a gente brincar com o pecado. Ou é pecado ou não é pecado. Não tem meio pecado. Não tem mentira branca, amarela, cinza e preta. Ou é verdade ou é mentira. A verdade da palavra é absoluta na nossa vida. A verdade na palavra é absoluta na sua família. A verdade da palavra é absoluta na sua saúde. É absoluta. Jeremias capítulo 17. Vamos terminar com Jeremias capítulo 17. Escolha a palavra acima das suas opiniões ou sentimentos. Jeremias 17, verso 5. Diz: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, no próprio homem, nos seus próprios pensamentos, na sua própria capacidade, na sua própria força. Olha, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Ou seja, o bem está passando, gente, aleluia. A bondade de Deus está pronta para se manifestar. Mas por que o coração desse homem só está pensando em si mesmo? Quando o bem passa, ele não sabe reconhecer. E Jeremias está dizendo: esse homem é um homem amaldiçoado. O que é o amaldiçoado? O amaldiçoado é simplesmente aquele que tem ausência das bênçãos de Deus. Pronto. Aquele que não experimenta as bênçãos de Deus. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito, aleluia, é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas. Aleluia. Já que a gente lembra disso, Salmo 1. Aleluia. Deixa eu ler para você. Segura o dedo. Aleluia. Fecha o olho. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus, na verdade. Esse é o discípulo, na sua lei medita, reflete, contempla as palavras, abandonando interiormente as distrações exteriores. Aleluia. Totalmente imerso, extasiado, alheio a quem nos rodeia,
em comunhão com Deus. E é por isso que a gente canta na nossa música: na tua presença tudo perde o seu valor. Quando aquele que tem maior valor na nossa vida se manifesta, não tem nada que se compare. Tem nada que se compare. Você tenta comparar ele com as riquezas da vida, não se comparam. Você tenta comparar ele com a alegria momentânea, nada se compara. Tentar comparar uma Ferrari com um Fusquinha, não jogam na mesma liga. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Você consegue ver que ele faz separação entre justo e pecador? Pecador e Velho Testamento, hein? Pecador de um lado, justo do outro lado. No Velho Testamento já estava dizendo que o justo não pode ser pecador e o pecador não pode ser justo. Ou é justo ou é pecador. Só um adendo, como diz o pastor Hélio, um parênteses: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Jeremias diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Eu fico olhando para aquele povo que foi para o cativeiro, e o povo está lá no cativeiro, o povo de Israel, e tanta coisa oprimindo. Como é que nós vamos cantar os cânticos? Cantam aleluia. No tempo da sequidão, nós temos que checar no nosso coração se nós temos verdade revelada o suficiente para que os ruídos do mundo não sejam maior do que as águas, a voz de muitas águas que está dentro de nós. A verdade tem uma voz forte, por isso que nada se compara à verdade. A verdade é absoluta da palavra. Jeremias está fazendo aqui uma comparação entre a natureza que confia na sua humanidade, na sua razão, nas suas opiniões naturais, com aquele que confia em Deus. Ele está fazendo um contraste. Quando você olha no verso 9, você vê lá, ele diz que o coração é enganoso. O que coração é enganoso? Ele vai lá no verso 1. O coração do pecador é enganoso, mas o coração daquele que é nova criatura, que tem a sua mentalidade renovada na palavra. Nós podemos confiar na palavra de Deus que está dentro de nós. Por isso que Davi renovava a sua palavra. Ele falava: eu comungo com os meus próprios pensamentos quando eu vou dormir. Eu converso comigo mesmo. Sabe por quê? Porque ele estava tão cheio da palavra, que era a palavra conversando com ele. Não tem quem conversar? Conversa com a palavra, aleluia. Pastor, ninguém conversa comigo. Jesus está querendo conversar contigo, aleluia. A velha natureza fala da essência do pecado, uma vida que foca no ego e não em Deus. E a vida centrada no ego é caracterizada por orgulho, autoconfiança, dependência em si mesmo, nas suas próprias habilidades, autoafirmação, busca por ser aceito no mundo, olhar para as circunstâncias da perspectiva humana. A vida é egoísta, uma vida comum. Mas a essência da salvação, a essência da nova natureza, é a negação desse ego e o retorno para uma vida centrada em Deus. A vida centrada em Deus é caracterizada por confiança em Deus, dependência de Deus e na sua habilidade, na sua provisão. Uma vida focada em Deus e nas suas ações, humildade diante de Deus, negação do ego, busca primeiramente do reino de Deus e da sua justiça, busca da perspectiva de Deus em cada circunstância, uma vida santa e piedosa.
com que a gente consiga, através do Espírito Santo, colocar em prática aquilo que nós ouvimos. E é isso o que a Bíblia diz que aquele homem de Tiago, ele está fazendo. Ele está colocando a sua casa sobre a rocha. Ele não apenas está ouvindo a mensagem, ele está ouvindo a voz daquele que está dentro dele, o Espírito Santo, que ajuda a colocar em prática. O discípulo é aquele que se